Capítulo 161. Puf, aí está. Não sei o que fazer, não sei mais o que posso fazer para nos tirar dessa situação. Calder está morta, Jackson está ferido, Remy está no chão, destroçado pelo sacrifício de Calder, e a turba maligna de Cyrus está nos cercando por todos os lados. Formamos um círculo, assim como fizemos tantas outras vezes, com as costas voltadas para o centro, para podermos nos proteger e encarar qualquer coisa que nos ataque. Mas neste momento é tarde demais. Não importa quantas pessoas lutemos e quantos paranormais matemos, sempre há mais deles logo atrás. Muito mais. Não temos a menor chance. Mesmo assim, não queremos ceder, não queremos que Cyrus vença. Não quando ele provou tantas e tantas vezes quanto é cruel, e não depois que já perdemos tantas pessoas. Não podemos deixar que as mortes deles tenham sido em vão. Mas quando outro ninho de vampiros avança sobre nós, com as presas à mostra e os dentes curvados em garras, não sei o que podemos fazer para derrotá-los, nem como vamos conseguir sair dessa situação, em especial quando há um clã de bruxas logo atrás deles. Preparo-me para o pior e começo a me transformar em pedra, mesmo aterrorizada com o que pode acontecer com Mace, Dawood e com os outros. Há muitos vampiros neste grupo, pelo menos uns 150 ou 160. Não há maneira de lutarmos contra todos eles. Os vampiros atacam em um movimento único, avançando sobre nós, e eu prendo a respiração, esperando que seus dentes encostem em mim. Mas aqueles dentes nunca chegam a se aproximar, e nenhum golpe consegue acertar o alvo, porque Hudson estende a mão, e entre um instante e outro dá um fim a todos eles. Você não precisava fazer isso, começo a dizer, mas ele nem está escutando. Está concentrado no clã das bruxas, prestes a nos atingir, e na alcateia de lobisomens que vem logo depois, e na revoada gigantesca de dragões que agora está pairando sobre nossa cabeça. Há um pedaço de mim que espera que ele faça exatamente isso agora, que desintegre todos antes que tenham uma chance ou uma escolha. Mas em vez disso, ele espera até que todos estejam próximos, até que as bruxas estejam fitando nossos olhos enquanto seus feitiços voam ao nosso redor, antes de se enfiar entre elas. Então, quando estão tão próximas que quase consigo sentir seu hálito no meu rosto, ele fecha o punho e as destrói da maneira mais íntima e invasiva possível, por Calder. Ele vacila, apoiando-se em um dos joelhos, enquanto o suor surge em sua testa e a respiração fica entrecortada. Não, sussurro, você não pode fazer mais isso. Mas sei que o que eu disser não vai ter importância. Esse é o fim do jogo e estamos perdendo. A opção nuclear é a única que nos resta. São as nossas vidas ou a alma de Hudson, e ele já escolheu a sua escolha impossível por nós. Capítulo 162. Perdendo tudo, exceto o raciocínio. Observo toda a carnificina à nossa volta e não consigo deixar de pensar que estamos completamente fodidos. Mas somos teimosos demais para admitir que fomos derrotados. Podemos continuar a lutar por mais algum tempo, mas se o fizermos, uma entre duas coisas vai acontecer. Ou vamos morrer um a um, ou Hudson vai acabar matando todo mundo neste campo e ao fazê-lo vai perder sua alma para sempre. Nenhum desses resultados é aceitável para mim. Estes são os meus amigos, minha família, as pessoas que me seguiram rumo à batalha. Não posso ser tão fraca a ponto de não poder defendê-las, nem tão teimosa para não salvar suas vidas. Outro grupo de lobos se atira sobre nós e me preparo, esperando o ataque, ou que Hudson os desintegre. Seja lá o que aconteça, não posso impedir. Não do lugar onde estou, de costas para os meus amigos, enquanto esperamos para ver o que vai acontecer a seguir. Estamos tão perto do campo de força de Cyrus, apenas uns 15 metros ou 20 de distância, que parte de mim simplesmente deseja partir para o tudo ou nada. Um pedaço de mim quer mandar tudo para o inferno e só atacar aquela coisa, fazê-lo pagar por tudo que fez. É uma bela fantasia, mas é só isso, porque mesmo que eu conseguisse cobrir aquela distância, nada mudaria. Com o Remy totalmente esgotado, não há a mínima chance de conseguirmos invadir a abóbada de Cyrus. E se não conseguirmos invadi-la, não teremos chance alguma de impedir o seu plano. Vamos apenas ficar neste campo matando pessoas ou morrendo para sempre. Estamos de fato fodidos até o talo. O próximo grupo de bruxas avança sobre nós com feitiços rasgando o ar. Hudson as desintegra sem pensar duas vezes. Mas desta vez percebo como ele treme quando desaba de joelhos. Assim como percebo quando suas ações lhe pesam.
Isso o puxa para baixo e o diminui, faz com que sofra de um jeito que jamais pensei ser possível. E é esse pensamento que toma a decisão por mim, que me motiva a baixar os braços e andar na direção de Cyrus. De um jeito ou de outro, isso tem de parar. E vou dar um fim a isso. Grace. Hudson chama. Consigo identificar a confusão e a preocupação na sua voz. Mas não posso voltar atrás. Não posso lhe afirmar que tudo está bem. Se eu o fizer, Cyrus vai desconfiar que há algo errado. E é a última coisa que quero agora. Assim, mantenho o passo e a fé firmes enquanto atravesso a distância que me separa do círculo de pedra em poucos segundos. Ao fazer isso, percebo que o céu clareia, que a superlua de sangue se expande sobre mim. Parece uma premonição, uma promessa, mas ignoro o tremor nos nervos que sinto na coluna. A enorme clareira se espalha ao meu redor, tomada por milhares e milhares de paranormais. A maior das abóboras está bem na minha frente. Conforme me aproximo de Cyrus e do altar que ele criou no meio daquela sua pequena fantasia de pedra, ela me empurra de volta. Me debatendo e esperneando, a minha primeira semana em Katmai, quando Lia me prendeu a um altar e tentou me usar em um sacrifício humano para trazer de volta o seu amor perdido, Hudson. Sei que Cyrus não tem planos para invocar Hudson nesta noite, mas estaria mentindo se dissesse que não receio que ele decida que uma dose de sacrifício humano seja exatamente o que ele precisa para colocar seu plano em ação. Mas isso definitivamente não vai acontecer, de jeito nenhum. Já passei por isso antes e não preciso de uma camiseta de lembrança ou de um repeteco. Estou na beira da abóbada agora e uma quantidade cada vez maior de pessoas no campo percebeu que tem algo importante em curso. Tento ignorar os olhares o máximo possível, mas quanto mais chego perto da estrutura de pedra, mais pessoas e mais olhares percebo. E Cyrus está bem diante de mim. Ora, veja quem está aqui. Provoca ele, sua voz se projetando de um jeito bem macabro, por todo o campo, enchendo o céu vermelho de sangue sobre nossa cabeça. Grace Foster veio me ajudar a celebrar a minha grande noite? Vim para me render. Aquelas palavras quase cruzam na minha garganta, mas têm de ser proferidas. Essa, de fato, é a melhor opção. Não, grita Hudson, e eu já devia saber que sua audição vampírica seria capaz de captar minha frase, mesmo a essa distância. Grace, não faça isso. Nem olho para ele e também não olho para nenhum dos meus amigos. Não posso fazer isso se quiser manter as forças. Preciso me manter forte. Lamento, Grace, responde Cyrus com uma expressão de zombaria e a voz ecoando por toda a clareira. Acho que não ouvi direito, pode repetir? Acho que você disse que vai se render. Tenho uma última e desesperada ideia que talvez, se tivermos sorte, vá funcionar. Não vai nos dar a vitória pela qual lutamos tanto, mas pode salvar a vida dos meus amigos. Para isso, basta Cyrus ser quem é, um narcisista mentiroso e traidor. Isso, e preciso saber mentir bem. É a segunda condição que faz minha voz vacilar um pouco. Eu disse sim, mas antes disso quero fazer um acordo. Sustento o olhar dele e deixo que Cyrus veja o quanto me sinto arrasada. Um acordo? Ele levanta uma das sobrancelhas. Acha mesmo que está em posição de fazer um acordo? Não resta muito espírito de luta nos seus amigos, e você parece não ter mais nenhum. Assim, por que eu faria um acordo quando você logo vai estar morta ou ser minha prisioneira de novo? Ouvir Cyrus expressar os meus piores temores faz com que eles ganhem vida dentro de mim, retorcendo-se no estômago como serpentes alucinadas. Ignoro a sensação e até mesmo engulo a bile que sobe queimando pela minha garganta e respondo. Tenho informações que você quer. Aquelas palavras causam uma reação em Cyrus. Eu o surpreendi. Talvez tenha atiçado sua curiosidade, quando ele inclina a cabeça para o lado e me observa. Percebo sua tentativa de decidir que informação eu posso ter, e se vai querer entrar em um acordo comigo ou não. Após determinado tempo, a curiosidade vence. Que informação você poderia ter para mim? Ele pergunta com o mesmo tom de antes, mas seus olhos estão bem mais cuidadosos conforme sua voz ressoa pelo vale. Estou a ponto de me tornar um deus. Quando ele profere esta última frase, a turba de seguidores que cerca a abóbada vai à loucura. Gritos extasiados enchem a clareira, braços socam o ar e há tanta vibração e assobio que quase nem consigo ouvir meus próprios pensamentos. Como se a situação já não fosse suficientemente temerária. Leva mais ou menos 1 minuto antes que as coisas se acalmem o bastante para que eu consiga falar de novo. Mas quando isso ocorre, miro bem nos olhos dele e minto.
Acabei de voltar à visita que fiz à Striga, e a única coisa que posso aconselhar é: eu tomaria muito cuidado se fosse você. Minha fala deixa Cyrus paralisado por um momento. Seus olhos se apertam e seu corpo inteiro fica tão imóvel que não sei nem mesmo se ele está respirando. Mas parece que Cyrus consegue voltar a si, fazendo um gesto com a cabeça para dois guardas presentes no círculo com ele. Eles trajam a mesma armadura capaz de cancelar a magia que Cyrus usa, e correm para me agarrar pelos cotovelos. Quando me pegam, e com o meu pescoço frágil nas mãos de uns dos soldados de elite da guarda vampírica, o restante dos meus amigos se rende também. Vários soldados correm para aprisioná-los. Remy cria seu próprio campo de força ao redor do corpo de Calder e se rende também. Depois que se assegura de que estamos neutralizados, Cyrus fita as bruxas no último campo de força e lhes faz um sinal com a cabeça. Segundos depois, a abóbora elétrica ao redor de Cyrus se desfaz. Graças a Deus. Estamos um pouco mais perto de dar um fim a essa situação. Mas agora, isso é tudo que importa para mim. Lutando para manter uma expressão neutra e talvez até um pouco amedrontada, o que não é muito difícil no momento, permito-me ser levado até Cyrus como uma criminosa, enquanto seus lacaios no campo gritam de alegria. Entretanto, à medida que me aproximo, percebo uma desconfiança bem real em seus olhos, e meu estômago afunda até os joelhos. Todo esse plano depende de Cyrus acreditar nas mentiras que estou lhe contando. Imagino que um homem que tenha traído e enganado todo mundo com quem já trabalhou não consegue deixar de presumir que todos os outros estão à espera de uma oportunidade de lhe fazer o mesmo. Preciso agir com cuidado. Cyrus precisa vir até mim e perguntar o que sei. Se eu tiver de lhe dar algo que ele não pediu, ele vai saber que não é verdade. Mais preocupado do que gostaria de admitir, olho para o estranho altar que ele ergueu no meio das terras ermas do Alasca. Izzy está ao lado de uma das maiores pedras. Você voltou até lá para conversar com minha mãe? Ela pergunta, uma dose suficiente de interesse em sua voz para motivar Cyrus a se virar e encará-la surpreso. Fui sim, respondo a ela, e é aí que minha voz vacila, porque agora a mentira piorou 1.000.000 de vezes. Uma coisa é afirmar que a Striga ficou com o coração partido pela perda de sua filha, mas afirmar isso à filha dela é outra questão. Izzy disse com todas as letras que não se importava com a mãe e não queria nada com ela. Mesmo assim, é difícil usar a mãe de alguém como arma, mesmo que não seja contra essa pessoa. Ora, então diga de uma vez, minha cara. O sotaque britânico de Cyrus está bem evidente. O que as minhas sobras lhe disseram? Aparentemente, Isadora adoraria saber. Acho que você precisa saber disso mais do que ela, respondo. A Striga mentiu para você. Ah, é mesmo? Sua voz demonstra que ele está se divertindo com a situação mais do que nunca. Mas alguma coisa se move em seus olhos e me indica que ele está prestando atenção. E mais, está repassando tudo que a Striga lhe disse algum dia. Não que me surpreenda. É claro que Cyrus está disposto a acreditar que a Striga o traiu. Não é nada que ele não faria, ou que já tenha feito, 1.000.000 de vezes. Então, sobre o que exatamente aquela bruxa velha mentiu? Porque a última coisa que a vi fazer foi me implorar para ficar com ela. A multidão ri, até mesmo as mulheres, e meu estômago se revira de asco. Como é que as pessoas não conseguem perceber o que está acontecendo? E mais, como podem achar graça dessa crueldade? Não há nada de engraçado em difamar outra pessoa, em especial se essa pessoa não está por perto para se defender. A Striga está longe de ser minha pessoa favorita, mas ao passo que Cyrus continua a imitá-la enquanto entretém a multidão, não consigo deixar de desejar que ela apareça e o castigue. Ninguém deveria falar assim sobre a mãe de sua filha, especialmente diante da filha em questão. Acho que você sabe tudo o que precisa, mas acho que preciso avisá-lo de que algumas mulheres não aceitam de bom grado que suas filhas sejam roubadas. Eu encaro com o sorriso mais fraco e calculista que consigo formar, o que não é tão difícil, porque aprendi com ele e digo. Por isso, acho que já vou indo. Viro-me de costas, dando de ombros para me desvencilhar dos guardas, mas não cheguei nem a dar 2 passos quando Izzy diz: Não sei, papai. Grace é tão boazinha, não acredito que ela seja capaz de mentir. Está bem, concede Cyrus, tentando passar uma impressão bem despojada, mas percebo que ele fisgou a minha isca. Agora só preciso puxar a linha. Ele olha para mim. Digo que você veio me contar. Eu adoraria, mas primeiro precisamos conversar sobre aquele acordo que mencionei. Dinheiro? Sugere ele em tom de escárnio, e em seguida olha para a multidão como se estivesse bastante frustrado.
Por que elas querem sempre dinheiro? A multidão vai e assobia, e revirou a cabeça tentando encontrar a resposta perfeita para aquilo. O que eu quero, na verdade, é proteção para os meus amigos e para mim. Prometa que o seu exército não vai nos fazer mal ou nos matar, jamais. E vou lhe contar tudo o que a Estriga me disse sobre esse altar e essa situação que você criou. Vai mesmo desperdiçar essa oportunidade com os meus filhos inúteis e um punhado de vira-latas? Vou. Afirmo simplesmente. É exatamente isso. Porque se eu disser mais, ele vai perceber como fico irritado por ter falado dos meus amigos desse jeito. Quem ele acha que é para falar assim dos meus amigos? Se é isso que você quer, diz ele aproximando-se com passos lentos e calculados. Vamos fazer um acordo. Ele estende a mão para apertar a minha, e no instante em que nossas palmas se tocam, uma nova tatuagem ganha vida. Desta vez, na forma de uma lua de sangue. Quando isso acontece, não consigo deixar de perceber quantas tatuagens tenho agora. Cada uma delas, exceto a de Remy, representa um acordo com um demônio diferente. Espero de todo o coração que esta seja a última vez que tenho de fazer isso. E então, Cyrus pergunta impaciente, o que aquela velha rabugenta disse sobre a pedra divina? Nada, respondo, me deliciando demais com a expressão de fúria ardente em seus olhos. Agora que sabe que levei a melhor. Ela não me disse absolutamente nada. Ora sua! Cyrus salta sobre mim e sei que vou pagar caro pelo que fiz. Capítulo 163. Esperando a fúria dos deuses. Cyrus pousa diante de mim tão rápido, com uma expressão retorcida e a mão cheia de garras prontas para cortar minha garganta, que não tenho nem tempo de gritar. Mas parece que ele consegue se conter e balança a cabeça, e sua mão se afasta. Provavelmente é o contrato mágico que acabamos de tatuar fazendo efeito. Dou um suspiro aliviado. Observo conforme os meus amigos, um após o outro, são arrastados até a plataforma. Quando um dos guardas me agarra e me segura com força, percebo que todos os guardas de Cyrus que estão no círculo com ele, e não apenas a guarda vampírica, vestem a mesma armadura que bloqueia a magia. Duvido que Hudson ou Jackson fariam alguma coisa, agora que estou com o pescoço nas mãos de um vampiro, especialmente porque ele sacou uma faca e está pressionando contra a minha jugular. Por um instante penso em me transformar em pedra, para que Hudson tenha tempo de desintegrar a máquina, mas quando olho ao redor dos pilares, também envoltos na mesma blindagem que bloqueia a magia, conjecturo se o nosso plano para destruir a máquina chegaria a funcionar. Fiz um acordo com Cyrus para poupar a nossa vida. Isso pode ser o melhor resultado que vamos conseguir a essa altura. Olho para Izzy encostada em um pilar perto de Delilah, observando-a tudo com expressão de tédio. Mas seus punhos estão cerrados. A rainha dos vampiros, por sua vez, parece prestes a conseguir tudo o que sempre quis. E uma desconfiança faz com que os pelos da minha nuca se erissem. Não era preciso terminar tudo aqui, sabia? Digo olhando para Cyrus. Você falou sobre seus planos para Delilah, não foi? É claro, ele me olha como se eu fosse burra. Você está aqui porque eu quis que estivesse. Tudo o que fiz aconteceu para que esse fosse o desfecho. Você foi simplesmente ignorante demais para entender. Se há uma palavra que a descreve bem, Grace, é previsível, e a agradeço por isso. Deixou as coisas bem mais fáceis para mim. Tais palavras arrancam o ar dos meus pulmões, quando ele afirma as minhas suspeitas. Nós caímos em uma armadilha. E pior, fui eu que causei isso. Durante todo esse tempo, achei que enfim estava pensando 3 passos à frente, que pelo menos desta vez tínhamos uma chance contra Cyrus. Não consigo deixar de me perguntar há quanto tempo ele vem planejando sua vingança. A carniceira disse que ele soube quem eu realmente era quando me mordeu no campo do Ludares. Será que ele está planejando tudo isso desde aquele momento? Ele conseguiu me entender completamente em uma questão de segundos. Eu sou imprudente. Entro de cabeça em tudo que faço, reajo quando deveria raciocinar. E quando ficou evidente que íamos perder, eu me rendi impulsivamente e caí diretamente nas mãos de Cyrus. Achei que desde que ele não matasse os meus amigos, tudo ficaria bem. Mas quando os guardas levam cada um deles e os posicionam ao redor do círculo interior, não consigo deixar de pensar que desrespeitei a escolha que todos eles fizeram de morrer lutando. Entreguei-lhe meus amigos, e pior de tudo, o que ele precisava para se transformar em um deus. Em nenhum momento considerei que, se simplesmente tivéssemos ficado longe dali, Cyrus fracassaria sozinho.
Você veio do mesmo jeito que sempre vem, Grace. Você não consegue evitar. Tudo que tive de fazer foi plantar uma semente com Marise, dizendo que estava drenando a magia dos alunos de Katmai. E você ficou louquinha para bancar a Vingadora e resgatá-los, não foi? Tudo isso enquanto me dava exatamente o que eu queria. Você, que foi quem me entregou a Pedra Divina. Por isso, é claro que eu tinha noção de que, se você soubesse dos meus planos para hoje, tentaria me deter a qualquer custo. Toda vez que acha que alguém está em perigo, você vem correndo, não é mesmo, Grace? Ele tem razão, sim, nem hesitei. Mesmo ciente de que seríamos só 10 contra um exército de 10.000. Mesmo ciente de que o exército das gárgulas não estaria com a gente. Mesmo assim eu vim e trouxe meus amigos. Meu olhar aponta para Jackson, Eden, Mikai, Dawood, Macy, Flint, Remy e Hudson. E a cada vez que olho para um deles, fico mais altiva, porque o que vejo brilhar em seus olhos não é raiva, remorso ou sensação de terem sido traídos. É orgulho, um orgulho inabalável. Sim, eu vim e trouxe meus amigos comigo, porque sou o coração deste grupo. A pedra do coração da minha gárgula não conhece outra maneira de agir. E eles me amam e me seguem por causa disso. O que Cyrus vê como maior fraqueza é a razão pela qual tenho amigos que sempre estarão ao meu lado. Isso é algo que alguém como Cyrus, que governa pelo medo e com objetivos egoístas, nunca vai entender. Vim sim. Concordo. O rei dos vampiros está bem diante de mim. E quando sustento seu olhar, quando o encaro da cabeça aos pés, nem tento disfarçar a sensação de que o acho desprezível, sentindo-me fortalecida pelo nosso contrato. Respiro fundo e digo a Cyrus, porque exatamente somos tão diferentes. Tem razão, eu sempre venho. Endireito os ombros e ergo o queixo. Mas não tenho vergonha do que sou. Não sou alguém que se acovarda. Não vou desviar o olhar. Toda vez que tentar tirar algo de alguém menos poderoso do que você, eu vou estar lá, porque eu sou a rainha das gárgulas e protegerei os indefesos contra sua crueldade. É uma questão de honra para mim. Eu sempre defendo o que eu acredito, porque é assim que sou, e isso está no meu sangue. Você é um monstro. Um rei que não sabe nada sobre seus súditos, nem sobre si mesmo. Um homem que quer todo o poder para si, mas que nunca vai saber o que realmente significa ter poder. E eu sou uma gárgula, defensora dos inocentes e protetora dos indefesos. E enquanto eu viver, nunca vou deixar você em paz. Vários segundos se passam enquanto ele me encara como se não acreditasse no que está ouvindo. Ou, mais precisamente, como se não quisesse acreditar que tenho a audácia de me dirigir assim a ele. Talvez a velha Grace, aquela que apareceu na academia Katmai há meses, perdida e sozinha, nunca fosse capaz de falar essas coisas para ele. Mas já faz 7 longos meses que não sou mais aquela gárgula e nunca voltarei a ser. Ele balança a cabeça e parece entristecido de verdade quando olha para o campo. Se você realmente é a rainha das gárgulas, onde está o seu exército? Provoca Cyrus abrindo os braços. Ou eles sabem o que eu já sei, que você é fraca, que está disposta a sacrificar cada uma delas para salvar seus preciosos amigos. Estremeço e me lembro do dia em que disse a Chastain que se tivesse de escolher entre o meu consorte e o exército, sempre escolheria Hudson. Parece que isso aconteceu há muito tempo. Meus olhos buscam Hudson, que enfim foi prensado por um guarda contra um dos pilares do outro lado do círculo. Um sorriso toca os meus lábios quando vejo aquele rosto familiar, com tanto amor e aceitação brilhando em seus olhos. Ele me disse há pouco tempo que algum dia eu precisaria escolher o meu povo em vez dele. Naquela ocasião, ele entendia o que eu finalmente percebo agora. Toco o nosso elo entre consortes e volto a encarar Cyrus. Eu sacrificaria o exército por qualquer um dos meus amigos. Você tem razão, Cyrus. Mas o que você não sabe é que é exatamente isso que o meu povo iria querer que eu fizesse. É assim que somos. Nós somos protetores. E é uma honra morrer protegendo aqueles que precisam. Em contrapartida, meus amigos sacrificariam suas vidas pelo exército, se necessário. Isso é honra. É isso que o amor é. Sacrificar-se por aqueles que mais precisam de nós. Analiso o campo abarrotado de paranormais e prossigo. E o exército das gárgulas sacrificaria suas vidas por qualquer um aqui. Qualquer um que precisasse. Há outra maneira de viver que não envolve seguir Cyrus. O exército vai ser a sua voz também. Vamos encontrar uma maneira de fazer com que humanos e paranormais consigam viver lado a lado. Eu lhes dou a minha palavra. Mas quando meu olhar volta a cruzar com o de Cyrus, percebo que exagerei na minha jogada.
Cyrus está disposto a arriscar um enfrentamento com o exército antes, porque creio que ele realmente acreditou que elas jamais seguiriam uma garotinha, mas percebeu em seu olhar que ele não vai admitir esse risco. Basta! Grita Cyrus e a fúria que ele sempre evitou demonstrar para outros paranormais emana dele em ondas agora. Prendam-nos à máquina. Meus olhos se arregalam e soltam um gemido de surpresa. Mas... Não consigo nem organizar meus pensamentos. Não sei o que significa nos prender à máquina, mas sei que não deve ser nada bom. Nós fizemos um acordo. Você não pode fazer mal a nenhum de nós. O sorriso que se forma no rosto dele, como uma serpente, causa calafrios na minha coluna. Grace, minha cara, a única coisa que preciso é do seu poder para ativar a pedra divina. Ninguém vai fazer mal a você. Você simplesmente vai se tornar humano depois que eu drenar todo o seu poder. Capítulo 164. O que Cyrus não mata se torna mais forte. Não precisa lutar, Grace, aconselha Cyrus. Era assim que as coisas iam acabar. Eu sabia que vocês viriam, e deixei que se cansassem com os meus soldados. Você achou mesmo que não podíamos acabar com vocês de imediato? Mas tudo fica muito mais fácil quando lidamos com adversários exaustos. Observo horrorizada quando os meus amigos são presos a um dos pilares cobertos com placa de metal, e há uma correia de couro ao redor dos ombros deles, outra ao redor da cintura e outra terceira ao redor das pernas. Assisto enquanto Hudson tenta desintegrá-las, sem conseguir, e me dou conta de uma coisa horrível. O metal ao qual estamos amarrados e provavelmente toda esta máquina deve ser feito pelo forjador. E assim como os grilhões que prendiam a fera imortal, Alistair, ele não pode ser destruído por magia. Apenas uma ferramenta feita pelo próprio forjador é capaz de abri-las. Mas isso não impede meus amigos de tentarem. Pode ser que ainda não tenham deduzido o que está se sucedendo. Ou, assim como a fera imortal, estão determinados a vencer a magia. Mace lança um feitiço após o outro, sem o menor sucesso. Jackson faz o chão à nossa volta tremer, a fim de tentar derrubar os pilares, sem efeito. Flint tenta arrebentar as correias como se pudesse usar a força bruta para libertar-se. E Rem está completamente imóvel, o que acredito significar que ele está concentrado internamente em fazer alguma coisa para destruir os pilares. Micah e Dawood estão se debatendo, mas também não fazem progresso. Ao passo que eu os observo, minha mente funciona desesperadamente acelerada, pensando em como posso contribuir. Tento usar a minha magia de terra, pegar as raízes sobre o chão e puxá-las para a superfície. Mas no instante em que a primeira raiz rompe a superfície e sobe pela plataforma, a faca na minha garganta corta profundamente quando o guarda que me segura avisa. Pare. A faca está perigosamente próxima da minha jugular e por um segundo penso em continuar lutando mesmo assim. Não é que eu queira morrer, longe disso, mas há 3 outros pilares nessa máquina e não duvido que Cyrus planeja que eu esteja em um deles. Se ele não tiver a mim, se não conseguir me usar para acionar essa geringonça, então talvez haja outra chance de detê-lo. Como eu já imaginava, o guarda começa a me empurrar para um dos pilares. Eu começo a me debater, mas quando faço, Hudson grita o meu nome, e quando olho para ele, seus olhos estão cheios de uma súplica que não consigo ignorar. Não faça isso. Eles me dizem, vamos encontrar outra maneira, não importa o quanto seja difícil. Não posso abandonar Hudson. Não de novo, e assim não luto mais, mesmo quando me prendem a um dos pilares. Em vez disso, me concentro em tentar pensar em algum plano para tirar todos nós desse desastre. Enquanto isso, Cyrus faz aquela que talvez seja a coisa mais atípica da sua personalidade. Ele se vira para Delilah e Izzy e grita para que os guardas as peguem também. Delilah grita e esperneia. É preciso 3 guardas para controlá-la, mas Izzy apenas fita Cyrus com os olhos firmes, sem piscar, enquanto os guardas a levam. O pai apenas balança a cabeça. Eu não queria colocar você nessa cerca, filha. Mas a mantícora deixou uma vaga, e talvez eu tivesse escolhido outra pessoa se você não tivesse usado suas habilidades com facas para me trair. Sabe o que penso sobre traições? Cyrus olha para o relógio e seus olhos se iluminam com alegria. Sei que o nosso tempo acabou. A lua está atrás de nós, de frente para Cyrus, mas percebo pela sua empolgação que o eclipse lunar deve estar prestes a se iniciar. O rei dos vampiros está no altar, despejando areia preta de uma pequena bolsa em um círculo sobre a superfície de pedra. Em seguida, leva a mão até o bolso da camisa, pega a pedra divina
e a coloca no centro do círculo, como se estivesse suspensa por um cordão. A pedra divina se ergue e paira a pouco menos de meio metro do altar. Fico observando atônita, amedrontada, quando a terra finalmente chega à posição e a lua brilha em um feixe perfeito de luz. Vermelho como sangue, que atravessa o altar, como os ponteiros de um relógio. A luz se move lentamente até alcançar a pedra divina. No instante em que o luar toca a pedra, ela ganha vida. Sua superfície brilha como uma luz alaranjada e vermelha, e ela começa a girar cada vez mais rápido, até que todo o altar esteja banhado naquele brilho sinistro. Como uma déspota que recebe a adoração plena do universo, Cyrus ergue o rosto para a lua e deixa que seus raios o iluminem. Em seguida, leva as mãos para o céu e ouço um chiado úmido no ar, antes de um relâmpago acertar um dos pilares de pedra. Flint grita e noto que o raio acertou a placa de metal, fazendo-a brilhar em um branco incandescente. Meu Deus, como ele é capaz de fazer isso? Nós temos um contrato. Mas enquanto observo Flint se contorcer de dor, o horror toma conta do meu estômago. O relâmpago não está afetando Flint, a ponto de lhe causar dor. Sua pele não está chamuscada, não há hematomas ou outros sinais de que o relâmpago esteja causando algum estrago. Mas aquilo realmente o tortura, queimando a magia que corre em suas veias e trazendo-a para a placa de metal brilhante. Outro relâmpago atinge a placa de metal de Macy e ela também grita. Quando os gritos dela se transformam em soluços e um choro entrecortado, o meu corpo inteiro treme. Tanto pelo que está acontecendo com a minha prima e com os meus amigos, quanto pela antecipação do que vai se passar comigo. Sem parar, Cyrus invoca os relâmpagos que atingem um pilar depois do outro. Quando atinge o meu, é quase um alívio bem-vindo depois de me concentrar no terror dos meus amigos. A dor é quase insuportável, como se cada célula do meu corpo estivesse em chamas. Grito até que minha voz esteja rouca e rasgada. Ainda assim, Cyrus continua invocando mais relâmpagos contra nós. De repente, os pilares do anel externo do círculo de pedra se erguem e giram à nossa volta. A luz da pedra divina os acompanha rumo ao céu, dando a impressão de que aquelas pedras estão envoltas em chamas. A luz flamejante brilha diretamente sobre Cyrus, banhando-o em um brilho vermelho e mágico. Todos os indivíduos presentes conseguem observar. Alguns em júbilo, outros em horror, quando um monstro se transforma em um deus. Capítulo 165. Deuses fajutos e monstros muito reais. À medida que mais e mais relâmpagos acertam o metal atrás de mim, perco a noção da dor. Lamentos chorosos mal chegam a alcançar minhas orelhas, enquanto meu corpo murcha contra as correias que me prendem. Conforme a vontade de lutar lentamente deixa o meu corpo, o mesmo acontece com a minha magia. Sinto-a ser sugada máquina adentro, atraída para os pilares de pedra que giram sobre nós. E a pedra divina entrega tudo a Cyrus. Sei que tenho de lutar contra isso. Não posso simplesmente ceder e deixar que pegue o que quer. Mas não é assim que agem as pessoas que querem roubar o poder dos outros? Elas simplesmente atacam até que acreditemos nelas. Até que suas mentiras façam mais sentido do que qualquer verdade. Até que abalem seus oponentes a tal ponto que eles lhe permitem pegar tudo o que quiser, porque não tem mais a energia ou a vontade de se apegar a elas. De continuar lutando quando nada mais parece fazer sentido. Cyrus é mestre nisso. Viu o que ele fez com Izzy, Delilah e o que ele tentou fazer com Hudson. Tudo para que Cyrus pudesse sempre ter mais. Agora, um poder cada vez maior enche Cyrus, até que ele comece a gritar como se sua pele queimasse. A cena me traz calafrios. Ele grita sem parar. Por mais que eu deteste esse homem, começo a sentir pena dele. Por sorte, os gritos duram apenas 1 minuto, e o fogo que chamusca seu corpo endurece em cinzas negras e quebradiças, cobrindo-o por inteiro. Há um murmúrio pelo campo enquanto contemplamos o local onde Cyrus estava. O luar passa lentamente pela pedra divina, e ao fazer isso, os pilares param de queimar e voltam aos seus lugares iniciais no chão. Após certo tempo, resta somente a lua cheia e normal, que lança seu brilho benigno sobre a plataforma e as cinzas que envolvem o corpo de Cyrus, como se ele fosse uma estátua. Não há tempo para celebrar a possibilidade de que a pedra divina não tenha funcionado, de acordo com as expectativas de Cyrus, porque sua silhueta começa a tremer e pequenas rachaduras se abrem, deixando uma lava brilhante e alaranjada escorrer pelas laterais do corpo.
Em seguida, com um vush, a casca dura explode e Cyrus está ali outra vez, vivo, respirando e agora provavelmente um deus. No começo, nada parece diferente ou estranho. Ele nem está com uma faixa grisalha no cabelo, como eu esperava. Acho que estou vendo filmes de super-heróis demais. Meu ombro murcha, talvez nada tenha acontecido, talvez tudo vá ficar bem. Mas é então que ele passa a crescer, cada vez mais, sem parar. À nossa volta, as pessoas vibram e aplaudem nos campos, celebrando o fato de que seu rei ascendeu, celebrando a crença equivocada de que isso significa, de alguma forma esquisita, que a mesma coisa aconteceu com eles também. Enquanto observo, não consigo deixar de pensar no dia em que conquistei o direito de me sentar no círculo como a rainha das gárgulas. Eu cresci naquele dia, exatamente como ele cresce agora. Sempre pensei que isso ocorreu porque eu havia combinado o poder de Hudson com o meu, mas agora sei que provavelmente isso era a semideusa dentro de mim, despertando com o poder de Hudson. É engraçado pensar em como eu era ingênua na época, como não fazia a menor ideia do que estava reservado para mim neste mundo. Achei que perder Jackson e em seguida entrar sozinha naquele campo do Ludares foi a pior coisa que poderia me acontecer. E agora parece apenas uma brincadeira de criança. Olho para todos os meus amigos, Hudson, Jackson, Macy, Mikai, Flint, Dawood, Eden e Remy, e solto um gemido mudo. Todos estão largados e entorpecidos. Suas amarras são as únicas coisas que os mantêm em pé, ensanguentados, arrasados e estraçalhados de todas as maneiras que uma pessoa pode ficar. Não consigo conter o soluço que me escapa pela garganta. Meus amigos, minha família, meu tudo. E eles me seguiram durante tudo o que aconteceu. Quase chega a ser demais pensar em tudo isso. E um zumbido nas minhas orelhas encobre todos os sons à minha volta. Um som constante e irritante, como o sangue que circula entre o meu coração e as orelhas, martelando sem parar na minha cabeça que nós perdemos. Perdemos. A verdadeira essência de quase todo mundo que amo foi arrancada apenas para que outra pessoa obtivesse aquilo que deseja. E não posso fazer nada para impedir ou mudar a realidade. Trabalhei muito e me esforcei demais. Fiz tudo o que sabia fazer, mesmo assim não foi o suficiente. Talvez nunca fosse. Talvez essa seja a lição que preciso aprender com o desenrolar dos eventos. Às vezes vencemos, outras vezes perdemos, mas nunca pensei que a derrota seria tão grande.